Olá pessoal, eu sou o professor Milton. Vou fazer alguns tutoriais aqui envolvendo o MIT App Inventor, certo? Vamos fazer um aplicativo bem breve aqui. E ele vai mostrar para a gente aqui como cadastrar um usuário, né, e login e entrar no login, beleza? Isso aqui eu já tinha feito, mas só para relembrar aqui como a gente começa um novo projeto no MIT App Inventor. Então a gente vem aqui na parte superior em projetos. Se eu quiser ver os projetos que eu já tenho em meu projetos, eu vou iniciar um novo projeto. Vou colocar um nome qualquer aqui, login e senha. Vou colocar tudo junto. Eu dei o OK, certo? Então, nessa primeira parte aqui, vamos pensar um pouquinho sobre os componentes da minha tela. Então, aqui o que eu quero fazer? Na minha primeira tela, eu não quero que fique um fundo branco. Eu vou colocar um papel de parede que eu já salvei anteriormente, certo? Eu coloquei aqui numa pasta no desktop. Eu acho que eu coloquei o modo de gravar só a tela, não deve ter aparecido aí. Mas enfim, eu já coloquei numa pasta no desktop. Então eu vou colocar esse meu arquivo, ó. Lembrando que a gente vem aqui, eu tenho 4 guias, a paleta, o visualizador, os componentes, embaixo tem a mídia e aqui as propriedades daquele componente que eu quero alterar. Então eu vou vir aqui na parte de baixo em mídia, enviar arquivo, nessa janelinha eu vou clicar em escolher arquivo e está aqui na minha área de trabalho, ó, MIT App Inventor. Eu vou colocar esse aqui, ó, o wallpaper 01 que eu salvei, ele vai aparecer aqui, ó, tem que ser .jpg ou .png, dou OK, e ele vai aparecer aqui, ó. E eu já vou aproveitar e enviar esse outro aqui, ó, o Fallout Guy. Depois quando der o login for um sucesso, eu vou colocar ele aqui. Então eu quero alterar a imagem da minha tela. Então eu vou deixar, não tem mais nenhum componente aqui, mas só para mostrar eu tenho que deixar Screen 1, né, que é o nome da minha primeira tela, de toda a primeira tela do App Inventor vai ser Screen 1. Então selecionei ela, aí eu vou vir aqui embaixo, ó. Cadê? Não é embaixo, não, é aqui, ó. Imagem de fundo, certo? Tá nenhum, ficou em branco. Então eu vou clicar aqui e aqui vão aparecer todas as imagens que eu já mandei. Eu vou colocar aqui o wallpaper 1 então e OK, certo? Então ele ficou aqui, ó. Ele apareceu aqui, beleza. O que dá pra gente mexer aqui? Não tem muita coisa. Beleza. Essa parte aqui de rolável é se eu posso ir abaixando a imagem, certo? A gente não vai colocar muita coisa aqui. Então, nessa primeira tela, eu vou colocar dois botões aqui. Um botão para levar para uma tela para cadastrar o usuário e o outro para efetuar o login. Então, eu vou colocar aqui, ó, dois botões, certo? E eu vou mudar o nome dele de duas maneiras. Eu vou clicar aqui, ó, quando eu clico em cima dele, ó, ele mostra qual componente está sendo selecionado. O primeiro, eu vou mandar ele para uma tela que chama cadastro. Então, para alterar aqui, ó, o nome que vai aparecer, o texto, aliás, que vai aparecer aqui dentro do botão, eu venho em propriedade, certo? Eu selecionei um componente, para alterar a propriedade dele, tamanho, cor, o que está escrito, eu sempre venho em propriedades, certo? Então, eu vou alterar aqui, ó, texto para o botão 1, eu vou colocar aqui cadastrar usuário. Dou um Enter, ele vai mudar ali, certo? E aqui, ó, o botão 1, na hora de eu programar, vai ficar mais interessante se eu renomear ele aqui, ó, para alguma coisa que me faça lembrar a função daquele botão. Ao invés de botão 1, botão 2, botão 3, para lembrar a hora que a gente for para a parte de programação de blocos, eu ia ter que voltar toda hora aqui no design, o que o botão 1 faz mesmo, e vejo o que está escrito dele. Então, já é interessante a gente deixar aqui, certo? E o botão 2, eu vou colocar aqui, ó, mudar o texto para login. E aqui eu vou mudar também, ó, nos componentes, colocar algo bem simples, login, certo? Repara o seguinte, o que eu coloquei aqui, os dois botões na minha tela, eles estão alinhados para cima e para a esquerda, certo? Se eu quiser alterar essa configuração, eu venho aqui, ó, vou escolher a minha tela inteira, né, o Screen 1, e mudo o alinhamento horizontal, né? O horizontal é assim, ó. Então eu vou colocar, aí depende do gosto do freguês, eu vou colocar em horizontal e alinhamento vertical, que é assim, ó, em pezinho, eu vou colocar em centro, certo? E aí você pode alterar os botões, ó, para eu mudar o que tem dentro deles. Aqui eu posso colocar na aparência, ó, cor de fundo que é padrão, que já é esse cinzinha claro, mas você pode alterar também, ó. Dá para colocar um ciano, por exemplo. Eu particularmente gosto mais do cinza claro. Dá para mudar a fonte aqui, ó, para negrito. Dá para mudar para itálico. O tamanho da fonte, vou colocar um 30 aqui, apertar Enter, ó. Olha o tamanhão que fica. A família da fonte tem 4 aqui, eu particularmente gosto dessa monoespaçada. Escolho ela, dou aqui, ó, fica uma coisa meio, sei lá, 8 bits, não sei.
Altura, você vai configurar o tamanho do botão aqui na vertical. Na largura, se eu colocar preencher principal, eu estou falando da horizontal, ele vai preencher todo esse espaço aqui, ó, certo? Ou então, você pode ir mexendo aqui nos pontos. Eu quero que fique em 100 pontos. Quanto que é 100 pontos? Eu não sei. Eu vou fazendo por tentativa e erro. Opa, deu bem menor do que eu esperava. Ou então você pode colocar em porcentagem, por exemplo. Ó. Vou colocar 60%. Então ele vai ocupar 60% da tela aqui na horizontal. Se eu quiser deixar os botões com o mesmo tamanho, ó, largura de novo. Aqui eu coloquei porcentagem 60%. Aí eles vão ficar na mesma largura, certo? Cadastrar usuário, deixa eu voltar aqui, colocar uma fonte um pouquinho menor, ó, isso, ó, vai ficar mais bonitinho. Login, eu vou colocar aqui como negrito, 20 o tamanho da fonte, eu vou deixar como mono espaçado aqui também, e a largura eu já tinha colocado aqui, certo? E o formato do botão, ó, não precisa ser necessariamente esse aqui, a gente pode vir aqui, o alinhamento do texto ele vai mostrar se está para a esquerda, centralizado ou direita também, certo? Nesse caso aqui, cadê aqui a parte dos botões? Aqui, o formato dos botões, ó. Repare que tem essa interrogação, né? A bolinha aqui, se você apertar nele, aqui está em português do Brasil, mas está aparecendo em inglês. Então eu vou colocar ele, por exemplo, arredondado. Ó. Eu acho que fica mais bonitinho. Então você pode variar o... Tem aqui esse também oval, ó, o formato do seu botão. E eu acho mais bonitinho o arredondado, né? Você pode mudar o seu aí. Então, o que eu quero que aconteça? Quando eu clicar em cadastrar usuário, vai abrir uma outra tela, e se eu clicar em login, vai abrir uma outra tela também. Então, são duas telas, certo? Então, eu vou clicar aqui. Eu vou adicionar uma tela do lado do título da tela aqui, ó, adicionar tela. O nome da tela, eu vou colocar aqui, ó, cadastro de usuário, certo? Então, vai aparecer aqui. Aí, eu vou colocar uma outra tela, que vai ser o login. Beleza. E eu vou colocar mais uma, que eu vou colocar chamado login sucesso. Quando acontecer de conseguir realizar o login, ele vai aparecer naquela outra tela lá. Então eu vou aqui em cadastro, certo? Agora nesse do cadastro, eu vou colocar o usuário e a senha. Mas antes eu vou colocar a imagem de fundo aqui também. Eu vou deixar bonitinha com aquele wallpaper lá, que ficou legalzinho. Isso. E aí eu vou colocar os alinhamentos aqui, ó, certo? Aqui eu vou deixar centro e topo, beleza? E tudo que você for fazendo, você pode ir conferindo em tempo real com o Companion, né? Que é o aplicativo do App Inventor para você colocar no celular e ir acompanhando o que vai acontecendo. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um texto aqui, ó, caixa de texto. Vou jogar ele aqui. Opa, perdão, não é caixa de texto não. Caixa de texto é daqui a pouquinho. Vou colocar uma legenda aqui, ó. Ela está no meio, né? Repare aqui. Eu vou colocar a largura dela para preencher principal e eu vou alterar o texto aqui, ó. Então eu vou escrever cadastrar novo usuário. Dou um Enter, não está aparecendo porque não tem contraste, né? Eu vou colocar aqui fonte negrito e a cor de fundo eu vou colocar branco. Opa! Pode ser a cor de fundo mesmo. Cor de fundo, vou colocar mono espaçada e cadê aqui? A cor do texto eu vou deixar preto mesmo. E tem o alinhamento do texto, ele está alinhado à esquerda. Então vou deixar ele alinhado ao centro e vou colocar uma fonte aqui tamanho 25, vai. Cadastrar novo usuário. Então a legenda aqui é só um texto, a gente não vai interagir com ela. Então agora eu vou colocar os botões, só que só para lembrar de uma coisa que a gente já viu aqui, ó, essa parte de organização horizontal. Então eu vou jogar um bloquinho de organização horizontal, dois bloquinhos de organização horizontal. Nesse bloco eu vou colocar as informações para digitar o usuário, nesse bloco para digitar as informações de senha. Para não ficar só nesse pedacinho aqui, ó, eu vou selecionar minha organização horizontal 1 e vou colocar a largura aqui, ó, para preencher principal. Então ele vai ocupar toda essa parte. Esse fundo aqui, eu não lembro se ele aparece, vou colocar nenhuma e aí não vai aparecer. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, mas eu vou deixar para fazer isso no final, porque senão eu posso me perder aqui, ó. Eu não sei onde ele está. Então aqui eu vou colocar também largura, preencher principal, ok, beleza. Tá cor diferente, né? Não tem problema. Era customizado, beleza. Então agora eu vou voltar aqui para a parte de interface de usuário. Vou colocar uma legenda aqui, ó. E nessa legenda eu vou deixar escrito usuário, certo? Usuário, vou colocar
fonte negrito. Gostei da fonte monoespaçada. E vou aumentar um pouquinho. Vamos colocar 20 aqui, ó. Usuário. Tá bom. Beleza. E aqui eu vou colocar uma legenda embaixo aqui agora. E vou colocar escrito senha. Para lembrar que a pessoa vai digitar em senha aí. Então vou colocar fonte negrito, fonte 20, família monoespaçada para deixar um pouquinho diferente, certo? E repara o seguinte, ó, o que está dentro aqui da minha caixa de organização horizontal, ela está alinhada para a esquerda por causa disso aqui, ó. Alinhamento horizontal esquerda. Eu posso colocar ele no centro aqui, posso colocar na direita, certo? Ó. Beleza? O alinhamento vertical também, aqui ele tá mais fininho aqui, não dá para perceber. Então aqui dentro do usuário, eu vou colocar uma caixinha de texto para a pessoa digitar, né, qual usuário que ele quer colocar. E aqui na senha uma caixa de senha, são diferentes. No usuário, para o usuário, eu vou colocar isso aqui, ó, caixa de texto, certo? E para senha, eu vou colocar uma caixa de senha. Tomei uma água aqui. Então aqui eu vou pegar para o usuário caixa de texto, joguei aqui, e aí eu posso vir aqui aumentar a largura. Posso colocar preencher principal, aí ele vai até o finalzinho ali, né? Eu posso colocar um pouquinho menor. Para senha eu vou colocar esse aqui, ó, caixa de senha que tem esses asteriscos aqui, beleza? E vou colocar ele com largura preencher principal. Aí beleza. Repara o seguinte, né? Tá faltando um pedacinho da caixa de senha para aparecer aqui. Eu posso vir aqui, clicar na minha caixa de organização horizontal e na altura aumentar um pouquinho. Ó. Eu não sei quantos pontos, aí vai por tentativa e erro. Ponho 30, opa, tem que ser um pouco mais de 30. Vou colocar 40, ok, apareceu, quase apareceu o finzinho dela aqui. Ó. Eu vou colocar 45 então, só para ela ficar bem visível. Ah, beleza. E eu vou vir aqui na caixa de organização horizontal e vou colocar para deixar todo mundo no centro aqui, ó. Beleza? Ou não, né? Aqui também não tem muita diferença. Então tá aqui. Detalhe, aqui, esse campo do texto aqui, ó, a legenda é só um texto, a gente não vai interagir com ela. Então aqui eu vou colocar no lugar da caixa de texto 1, eu vou renomear para usuário, certo? Sem acento mesmo aqui, eu não lembro se ele aceita acento, mas só para eu me organizar. E na caixa de senha, ó, caixa de senha, asterisco aqui, eu vou colocar só senha. Isso vai ser útil para eu me organizar depois, certo? Ó. E aqui na caixa do usuário, na caixa de texto para o usuário, ele fica escrito aqui, ó, não aparece aqui, mas está vendo que está aqui, ó, dica para a caixa de texto 1. Se eu não quiser que nada apareça, eu deleto, dou Enter. Ou eu posso colocar aqui uma mensagem breve, digite o usuário e dou um Enter. Quando vocês entrarem no celular de vocês, vai estar escrito exatamente esse texto aqui, ó, digite o usuário, só que num cinza bem clarinho, certo? É uma dica. Aqui, então, digite a senha. Se não quiser colocar nada, não tem problema, certo? Então, beleza. Agora, eu vou colocar dois botões aqui. Um botão para, depois que tiver preenchido meu usuário e minha senha, eu cadastrar ele aqui. Então, vou colocar um botãozinho, ó. Aqui eu vou fazer uma graça. E vou colocar esse botão aqui, eu vou colocar ele como cadastrar. Cadastrar. Dou um Enter. E aqui também eu vou mudar. Nomear. Cadastrar. Beleza? E aqui eu vou colocar negrito. Fonte eu vou colocar 20 também. E na largura eu vou deixar ele preencher o principal só para ver como é que fica, né? Vamos explorar as opções aqui. Então, beleza. Cadastrar. Eu já mudei aqui, ok. Aí eu vou colocar também na forma arredondada que eu gostei dele. E aí eu vou colocar um outro botão aqui, nos mesmos moldes. E esse botão, ele vai me levar para a tela inicial. Ah, vai que eu cliquei aqui, por exemplo, sem querer em cadastrar um novo usuário, não era isso que eu queria, aí eu clico em tela inicial, eu volto na tela inicial, certo? Se eu não me engano, se tiver nessa tela e apertar o botãozinho para voltar, pode ser que saia do aplicativo. Então, para garantir, vamos colocar assim um botãozinho de tela inicial que eu costumo colocar em todas as telas, certo? Então, vou mudar aqui, não, aqui já mudei. Vou mudar o botão aqui. Tela inicial. Você pode separar pelo underscore aqui. 20 de fonte. E assim, a combinação de fonte, tipo de botão, tamanho e tudo mais não é infinita, mas tem bastante coisa que dá pra vocês fazerem. Ah, eu esqueci de colocar aqui a monoespaçada. Então aqui eu vou preencher o principal. E aí vocês mexam aí pra ver o que vocês acham mais bonito. Certo? Beleza. Então tá aqui.
E aí, isso aqui é a tela de cadastro. Agora, na tela do login, eu vou fazer parecido, certo? Ó, vou deixar todo mundo aqui no centralizado. Vou colocar a imagenzinha do wallpaper que eu gostei. E vou fazer parecido com o que eu fiz ali. Aqui eu vou colocar login. Vou deixar a largura preencher principal. Alinhamento do texto no centro. E aqui eu vou colocar login só mesmo. Cor de fundo eu vou colocar branca. O tamanho da fonte 20. Vou colocar negrito. Mono espaçada. Vou colocar um pouquinho maior, vou colocar um 30 aqui, ó. Beleza, foi. E aí eu vou colocar a mesma coisa que eu fiz lá, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar o campo para digitar o login e para digitar a senha, certo? E eu vou me organizar aqui. Vou colocar duas organizações horizontais, igual eu fiz naquele outro, ó. Largura eu vou deixar preencher o principal, toda a parte horizontal. Alinhamento eu vou deixar à esquerda mesmo. O segundo preencher principal. E aí a gente vai voltar ali do jeito que a gente fez, ó. Vou pegar a legenda, joguei aqui. Então essa legenda aqui vai ser para o campo usuário. Usuário, vou colocar tamanho 20, fonte negrito. E depois mais uma aqui para senha. Senha, tamanho 20, negrito. Beleza. E aí eu vou colocar a caixa de texto para o usuário, a caixa de senha para senha. Caixa de texto aqui para o usuário. Vou fazer a largura dela vir preencher principal, não é uma regra, vocês podem customizar isso aí do jeito que quiser. E a caixa de texto para o usuário eu vou renomear aqui nos componentes, ó. Usuário, certo? E a caixinha de senha aqui, vou colocar na largura para preencher principal. Vou aumentar um pouquinho a altura aqui, não lembro quanto eu tinha colocado a altura da outra, acho que eram 45 pontos, né? Desculpa. 45 pixels, aliás. Pixels, pontos, nada mesmo. Beleza. E aí, o que vai aparecer aqui na caixinha de usuário? Digite um usuário. Dá um Enter aqui, né? Dica. Devia estar em inglês aqui porque está em português. E aqui na senha, a dica, digite uma senha. E dou um Enter. Beleza. E aí eu vou colocar aqueles dois botões que eu coloquei anteriormente. Não cadastrar, mas no caso aqui de efetuar o login, né? Quando a pessoa colocar os dados, vai apertar em clicar o login e se der tudo certo, o login vai ser efetuado. Vou alterar as configurações do botão. Gosto de colocar a mono espaçada, a forma dele arredondado. Eu vou fazer graça de novo, vou colocar preencher principal. Aí, ó. E vou mudar aqui também, ó, botãozinho do login para eu lembrar na hora de programar os botões o que ele faz. Nome do componente duplicado, botão, embaixo que eu tenho que mudar, né? Em cima fica o nome que já está, o nome atual. E aqui login, não sei o que tá dando isso aqui. Nome duplicado por causa disso aqui, ó. A página aqui já chama login. Então foi isso. Então, vou colocar efetuar o login. Eu coloquei por espaço, ó, e aqui ele automaticamente substitui o espaço por underline. E aqui esse vai ser o botão de tela inicial de novo. O texto aqui vai ficar tela inicial. Tem que lembrar de colocar isso para ele voltar, né? Então você vai ficar empacado aqui, não sai dessa tela. Grito, largura, preencher principal. Você pode mexer no que você quiser aqui. Arredondado e é isso aí. Pronto. Aqui foi. E a última tela que eu fiz aqui, ó, que é o login sucesso, certo? Quando acontecer de dar certo o login, eu vou colocar que deu certo. Uma mensagem que deu certo o login, certo? Beleza. É só isso que a gente vai fazer, né? Isso aí serve para qualquer tipo de aplicativo. Então eu vou colocar uma mensagem aqui, ó. Voltando aqui. Só uma coisinha. Vamos supor que você queria que tivesse um espaço maior entre essa caixa de senha e o botão do login. O que você pode fazer? É uma gambiarra que eu já vi em vários canais, várias pessoas ensinaram. Você pega uma legenda aqui, ó, e insere bem no meio. Então, mas aqui vai ficar escrito o texto para a legenda? Não. Você simplesmente deleta, dá um Enter, tá vendo que ficou o componente aqui? E aí você aumenta a altura dele, ó. Você pode colocar, por exemplo, eu vou colocar 40. Dá um OK, e ele vai ficar... E essa caixinha verde, ela não aparece, certo? Ela aparece aqui pra gente saber onde que ela tá. E aí você pode aumentar, diminuir, fazer o que você quiser aqui, ó.
colocar 60, por exemplo. Ó, viu? Aumentou. Dá para fazer aqui também, no cadastro, para não ficar muito coladinho. Joga a legenda no meio da onde você quer, ó. Apaga o texto, gambiarras do Milton. E aí vamos aumentar o espaço na altura aqui, ó. Vamos colocar, eu tinha colocado 60 ali, né? 60 pontos. Ah, eu quero que fique entre o usuário, entre o cadastrar novo usuário, eu quero que fique também. Joga uma legenda aqui, ó. Apaga o texto, dá um Enter e aumenta a sua altura aqui, ó. Vou colocar aqui 20 pontos, por exemplo. E aí você tem, ó, vai ficar diferente, né? Dá uma cosmética mais aqui. Mas voltando aqui, eu vou colocar aqui na minha legenda, o alinhamento do texto no centro aqui, ó. E eu vou colocar aqui, login realizado com sucesso. Aí, beleza. Não vou colocar o fundo aqui não. Negrito, itálico, vamos colocar 30 aqui. Vou colocar um pouquinho menor. Aí, login realizado com sucesso. Vou colocar o sucesso com letra maiúscula aqui também, que eu tenho toque. Bom, muito bom. Aí eu vou colocar uma imagem aqui e um botão. O botão para quê, né? Adivinha? Para voltar para tela inicial. Você faz o login, daí fica preso aqui, não dá para voltar. Então, tela inicial, vou renomear aqui também. Tela inicial. E o que mais? Negrito, aquelas coisas, aquela perfumaria de sempre, certo? Tela inicial, cantinho arredondado, vocês fazem do jeito que vocês acharem mais bonito. E eu vou colocar uma imagem aqui, ó, entre eles. Ele fica o quadradinho, desse jeito, porque não tem nenhuma imagem atribuída. Eu vou vir aqui, ó, cliquei na minha imagem, eu vou mudar aqui a imagem. Eu vou colocar o Fallout Guy lá, dando o joinha. Nossa, mas ficou grande pra caramba aqui, ó. E aí, o que eu faço? Tem essa opção de redimensionar para caber, certo? Não vou clicar nela ainda, porque você pode vir aqui no login sucesso e colocar rolável. E aí, o que vai acontecer? Ó? Aqui eu estou fazendo com essa barrinha de rolagem, né? Mas você faria com o dedo na tela, o touchscreen. Ah, não, mas eu não quero que fique grande desse jeito aqui. Redimensionar para caber. Às vezes funciona, às vezes não funciona. O que a gente pode colocar aqui? Diminuir a altura da minha imagem. Ó. Então, se eu colocar preencher principal, o que acontece? Não aconteceu nada. Talvez porque eu deixei rolável aqui. Isso, tirei o rolável aqui, ó. Agora, eu coloquei para a altura dele preencher o principal. Então vai preencher esse pedaço da tela de modo que apareça o botão e a legenda aqui. Beleza, simples assim. Então a gente tem a nossa primeira tela inicial, essa aqui vai cadastrar o usuário, vai me levar para a tela em que eu coloco os dados do usuário para cadastrar, a do login vai levar essa aqui, a do login vai levar para a tela que eu vou fazer o login, e depois quando eu fizer o login eu vou vir para essa tela, e daí eu posso voltar para a tela anterior, certo? Então no próximo vídeo a gente vai mostrar aqui como fazer a programação dos botões de mudar para as páginas e também de cadastrar o usuário e fazer login, né? E só efetuar o login se ele colocar a informação correta. Beleza? Até já!